brilha a prosperidade. E aí, povo bonito, povo transante, povo feliz. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a minha centelha tá aqui para falar com a centelha de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre sincronicidade para a gente poder entender melhor esse tema, né? E a sincronicidade, o que significa a sincronicidade, tanto de horários como numéricas. E eu vou desossar um pouquinho mais esse assunto, porque às vezes a gente olha e fala assim, eu tô vendo números iguais, eu tô vendo horas iguais, mas eu não entendo por quê. Por que Deus usa os números para falar com a gente? Por que, né, tem que ser dessa forma? Não é uma obrigatoriedade, obviamente, né? Deus usou até uma mula para falar com as pessoas, para falar com as pessoas. Mas os números, assim como Deus, o número não é uma coisa que existe, né? Ninguém vê o número 8 passeando pela rua, ninguém vê o número 6 plantado numa calçada como uma árvore, que é uma coisa palpável, né? Uma coisa matéria que a gente consegue tocar e tudo mais, assim como as cores, né? Mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Assim como as cores. Todos os números têm lá seus significados, sua essência, né? E Deus utiliza esse canal para nos mandar mensagem, para chamar a nossa atenção, né? Ele quer falar com você, tem alguma coisa. Geralmente acontece isso quando a gente está tendo o nosso despertar, né? Quando a gente começa a ter um despertar espiritual, aí os números começam a aparecer com mais frequência. Eu comecei a ver números iguais depois um pouquinho antes da Covid, né? Eu via muito números iguais. E quando eu tive a Covid, eu comecei a ver desesperadamente todas as horas iguais, números iguais. E engraçado que quando não era igual, eu fazia aquela soma, dava igual. Ou ao contrário. Eu ficava, gente, isso é muito louco. E aí você começa meio que, né? É natural que a gente surte. Né? Fala que número é? Por que esse número tá me perseguindo desse jeito? Que ele quer falar comigo? E aí a gente começa a procurar as coisas, né? E eu gosto muito de estudar. Como eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de passar para vocês o que eu estudo. Eu fui procurar de verdade o que é o número, eu sou muito assim, sabe? Gosto de ir lá no profundo mesmo, gosto do profundo. Então eu vou buscando sempre informações o mais profundo possível, porque eu gosto disso. Mas vamos ao que interessa. Quando a gente começa a ver os números iguais, claramente é uma mensagem que o universo está mandando para você. Claramente. Porque os números, eles têm uma. É igual Deus. Você não vê Deus, você não pega Deus, mas você sabe que ele existe, você sabe que ele está lá. Assim como essa divindade que tem dentro de você. Essa centelha que tem dentro de você. Né? Porque a gente é fragmento dele, né? Imagem e semelhança dele. Então, ele vai utilizar cores, ele vai utilizar números, sempre coisas assim simbólicas para falar com você. Independente da religião que você tenha, independente se você é católico, se você é espírita, se você é cristão, isso não importa, tá? Isso não importa. A maneira com que Deus fala com você independe da religião que você tenha. Os números, ele independe da religião que você tenha. E quando a gente começa a ver os números, quando a gente começa a ter essa sincronicidade nos horários, é o recado de Deus. A gente tem que partir do princípio que se a gente está tendo uma sincronicidade nos horários, é porque a gente precisa, ou é porque a gente está sincronizado, ou é porque a gente precisa se sincronizar. Se sincronizar, certo? A gente precisa se sincronizar. O que mais que eu posso falar para vocês sobre a sincronia de horários? Quando você entende, geralmente você vai ter um insight daquela hora. Tem muitos sites por aí que falam aqui o significado da hora, mas o mais importante, que eu sempre digo isso, o mais importante é você escutar o seu interior, é escutar o que está acontecendo dentro de você, se voltar para dentro de você, porque às vezes o significado que um site dá se você não for buscar o significado profundo da coisa, você acaba você vai ficar um pouco atrapalhada. Então você sempre procura
Se você não tem a informação, obviamente, você pode buscar, claro, desde que ela ressoe com você, você vai pegar essa informação para você. Se ela não ressoar, busca o que você estava pensando naquela hora, ou o que está fazendo você, o que está te direcionando naquele dia, o que está te afligindo naquele dia, qual é o problema que está tirando a sua paz, porque essa sincronicidade de horários, ela tem alguma coisa para te falar, ou ela vai te dar um conselho, ou ela vai te dar uma direção, ou ela vai te dar um puxão de orelha, não pense que não tem, porque tem, né? E aí você vai começar a entender melhor. Porque a gente vê as pessoas falando sobre despertar espiritual, sobre sincronicidade de horários, expansão de consciência e tudo mais, e sempre tem aquela técnicazinha. Ah, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai fazer assim e vai ser assim. Só que quando você começa a entender que você é um ser único, que o seu DNA é único, que a sua imagem e semelhança com ele é sua imagem e semelhança com ele, não a nossa, né? Então não é toda técnica, toda regra que vai servir para você. É lógico que essas técnicas todas são absurdamente importantes, mas elas não são para ser levada ao pé da letra. Elas são para ser norteadas, elas são para te dar um norte. Sabe aquela regrinha da matemática que fala que a ordem dos fatores não altera o valor da soma? Então, tem muito disso. Quando você começa a entender, começa a ter uma visão mais ampla, uma visão mais profunda do todo, do espiritual, né? Você começa a entender que a sua centelha divina, por mais que esteja trabalhando com o todo, no conjunto para todo mundo, é uma coisa muito sua, é muito única. Assim como a técnica da mentalização, que você pode chamar de oração, você pode chamar de prece, do que você quiser. Assim como as suas técnicas, assim como você fala com Deus, assim como você trata o seu marido, assim como você. É um jeitinho só seu. Né? Então, quando você vê a sincronicidade de horários, quando você vê as horas iguais invertidas, prestem atenção nisso. Busquem dentro de você o que está o que de maior está acontecendo naquele momento dentro de você, para você poder entender melhor a sincronicidade, tá? E isso é muito importante, porque assim você vai criar um canal seu com o divino, seu com o todo. Tem um canal seu, né? Você não precisa olhar para o outro, ou enfim, é uma coisa muito sua. Deus, quando ele fala com você, ele vai falar com você. Ele não vai falar com fulano, com cicrano, com beltrano, com, com outras pessoas. E aí eu vou deixar aqui em algum lugar, por aqui, não sei, um link, uma playlist, na verdade, dos significados das horas iguais, tá? De algumas horas iguais. Não, vou deixar de todas, melhor, né? Eu vou deixar de todas as horas iguais. Mas é como eu falei para vocês, não levem isso ao pé da letra. Vê o que se encaixa com vocês, o que ressoa com vocês, o que serve para vocês e acata. O que não for, você dá uma olhada em volta do que está acontecendo dentro de você, fora de você, e o que melhor se adequa à sua situação para você poder entender o que o universo está tentando falar para você, tá bom, amados? Beijo, meus queridos. Amo ficar com vocês não fazem ideia. Eu tô amando esse canal, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô apaixonada por isso aqui. Delícia! Beijo, beijo pra vocês.